ações de vocês, viu? A gente do canal deseja muito sucesso a todos vocês. Gente, olha só, eu tô aqui no site do INEP, né, só falando aqui pra vocês sobre os resultados, tá? Os resultados, desculpa, o gabarito das provas, tá? Os resultados vão sair só em fevereiro. Não tem segredo, tá, gente? Eu vou deixar o site aqui abaixo, só vocês acessarem esse site aqui, ó, INEP Provas e Gabaritos, tá? Nele tem todas as provas, olha só, desde de 2013, enfim. Aí não tem segredo, é só vocês virem aqui, ó, 2022, tá? Olha só. E tem todas as provas. Aí você olha aí de acordo com a que você fez, né? Se você trouxe o caderno para casa, se você quiser conferir aí os gabaritos, tá? Da prova de vocês, ó. Tem todas as provas. Aí é só você clicar aí no caderno que você fez, né? Tem a prova impressa e o gabarito. Tem também a versão digital, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. E o gabarito dela também. Então, gente, tá tudo aqui no site. Eu vou deixar para vocês abaixo, não tem segredo. Quem quiser conferir o gabarito, lembrando que, mais uma vez, como eu disse para vocês, o número de acertos não vai interferir na nota ou não, tá? Esse critério, o INEP é a banca que determina. Então, assim, como eu disse para vocês, não se preocupem tanto com quantas questões vocês acertaram ou não. Quem quiser conferir, né, só para conferir aí quantas acertaram ou não, mas isso não vai interferir na nota, até mesmo porque a TRI, como eu disse para vocês, é uma maneira que o INEP, que a banca do INEP corrige. Então, né, vai muito em conta em quantas questões fáceis vocês acertaram, quantas difíceis, né, em relação aos outros candidatos. Então, tem toda uma maneira diferenciada de correção de ser realizada aí essa correção, tá bom? Então, não se preocupem tanto com isso. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, a nível aí, né, de conhecimentos, de curiosidade, quem quiser acessar as provas aí, o INEP deixou disponível aí. Vou colocar aqui para vocês, olha só o caderno 1 para me mostrar para vocês como é que é. Só vocês fazerem o download aí no site. Que vai ter aí, tá, gente, ó, a provinha e o gabarito, tá? Não tem segredo, tá? Tem um caderno de questões e o gabarito, tá bom? Da prova que vocês fizeram, belezinha? Tem tudo no site, é só vocês acessarem lá no gabarito, né, das provas, olha só. A gente tem os gabaritos, ó, tá vendo? Tudo direitinho aí no site, tá bom? É só vocês acessarem lá e baixarem, viu? Aí tem do primeiro dia, segundo dia, enfim, é só vocês acessarem lá. Por falar na prova, né, gente? Olha só que interessante. O que vocês acharam da prova? Depois vocês deixem aí nos comentários, tá? Em relação aí, o que vocês acharam das questões, né? Do Enem de 2022, né? Olha só. Teve bastante questão interessante, né? Depois a gente vai fazer um comentário das provas. Queria fazer com vocês, né? Olha só, essa daqui é a opção espanhol, né? Na verdade, cada um escolheu uma opção diferente. Então, deixa eu ver aqui. O que vocês acharam, gente, das questões das provas, né? Olha só, teve questões interessantes, né? Sobre adoção de cachorro, né? Achei bem interessante. Teve questões também sobre, né? Linguagens cai muito disso, né? Como a gente estava falando, olha só. Sobre propagandas, né? Teve questões sobre as mulheres também que eu achei muito interessante, né? Sobre pandemia, teve uma, se eu não me engano, eu acho que foi de humanas também, ou foi de ciências da natureza, depois eu vou olhar com vocês. Muitos textos, né, de linguagens como a gente tinha descrito, né, para vocês, ó, sobre propaganda também, caiu muita questão sobre propaganda, né. Esse daqui também de um texto interessante, né, que eu achei interessante aí sobre Helena. Enfim, gente, teve bastante questão, né? Como eu disse, bastante textos, né? Olha só. Teve questões sobre as mulheres também, que eu achei interessante. Deixa eu ver uma aqui que geralmente sempre cai. Essa daqui também, né? Olha só. Achei bem interessante também, né? Teve bastantes questões. Gente, sobre essa das crianças também, sobre que eles falam muito sobre o uso da tecnologia, né? Dos celulares também caiu. Deixa eu ver aqui uma que eu achei interessante. Artes também caiu bastante. Gente, caíram bastante questões, né? Aqui, ó, depois a gente fala um pouquinho da redação. Sobre humanas, né? O que vocês acharam, gente? Vocês acharam difícil as questões também? Teve bastante questões, hein?
olha só. Sobre essa daqui, né, algo muito marcante, né, que eu achei interessante sobre a pandemia, né, sobre o uso da tecnologia, dos estudos, né, desigualdade social também, né, caíram muitas questões assim, achei interessante também, um tema importantíssimo. Essa aqui, ó, sobre feminicídio, ó, né, bem interessante também, né, sobre as mulheres. Enfim, gente, muitas questões interessantes, né, ó. Ah, sobre nossa, teve bastantes questões. Enfim, o Enem cada ano ele bem espertinho, né? E tem assim, bastante questões. À medida que o ano passa, né? Algumas questões mas não muito complexas, né? Digamos assim. Na verdade, eles vão aprofundando mais aí o nível, né? Das questões, o nível de pegadinhas, digamos assim, também. Fica um pouquinho mais, não é complicado, mas a partir dos anos a gente pode ver aí uma mudança gigantesca em relação ao nível aí de conhecimento das provas, né? Gente, o que vocês acharam do tema de redação, hein? Bem interessante, né? Ó, aqui, ó, desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Tema interessantíssimo, né? O que vocês acharam aí? Depois contem pra mim, né? O texto apresentou aí, ó, pra gente os textos motivadores, né, ó, sobre o NB, né, ó, sobre as terras, né? O que eu achei interessante, gente, que não foi somente dos indígenas, tá, ó. Eles destacaram aqui uma coisa interessante que foi também, né, sobre os povos, né, olha só para valorização das comunidades, desculpa, comunidades e povos tradicionais. Então, eles destacaram aqui, ó, claro que a maioria foi indígena, né, ó, talvez indígenas e quilombolas, né, mas teve também, ó, são pescadores artesanais, quebradeiras de coco, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, enfim, culturalmente, enfim, vários povos aí, né, que são considerados povos tradicionais, né, e ele apontou aí pra gente também, olha que interessante, um gráfico, né, os textos motivadores, eles gostam muito de colocar gráficos, né, sobre essas comunidades aí, a gente pode prestar atenção nos detalhes também, né, claro, tem a indígena também, mas tem outros, né, ribeirinhos, ciganos, então, enfim, um conjunto de povos, né, ó, a gente for analisar, ó, comunidades e povos tradicionais, achei interessante o tema, tá? Não foi, assim, foi um tema não muito difícil de se argumentar, né? Porém, assim, né? Não é aquela coisa que você precisava saber que os próprios textos motivadores já descreviam, assim, quais seriam esses povos, né? Então, ele foi meio que dando um norte, né, para o candidato. Ele destacou também, ó, sobre povos e comunidades tradicionais, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, olha só que interessante, sobre a Carta da Amazônia também, ó, aos participantes da conferência, né, ai, gente, desculpa, nossa, que sono, os participantes da Conferência das Nações Unidas, né, da COP26, né, bem interessante, é uma crise que atingiu aí todos os contextos viventes da Terra, né, olha só, que não compactuaram com qualquer tentativa de estratégia baseada somente na lógica do mercado. Então, assim, a gente viu bastante coisas interessantes sobre o que direcionava esses textos, né? Ó. Uma coisa que eu achei interessante, ó, vocês sabem quais são as comunidades e povos tradicionais? Ou seja, ele meio que deu um norte pro candidato, né? Ó. Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos. Pescadores artesanais, quebradeiras de coco, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, extrativistas, para citar alguns. Então, assim, meu Deus, falei de indígenas, tá errado? Não, não tá errado, porque eles também participam, né? Eles também são povos tradicionais. Mas o texto motivador, ele quis dar um norte mais ampliado, né? Que existem vários outros povos também. Mas não tá errado, vocês não vão perder ponto de terem falado dos povos indígenas. Tanto que nos textos motivadores, a gente tem aqui, né, o gráfico dos povos indígenas também, né? Não tá errado. Mas ele quis dizer que também existem outros povos. Então, assim, os indígenas, os povos indígenas tradicionais também fazem parte, né, desse contexto aí dos desafios de valorização, né, das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, assim, ó,
que vocês poderiam argumentar várias coisas, inúmeras coisas, né? O tema, ele traz, eu acho interessante que os sistemas de redação do Enem, eles traz algo bem amplo, né? Desafios para valorização de comunidades, ou seja, que desafios, né? Para eles serem mais valorizados. Por que que eles não são valorizados, né? O que que tá faltando aí? Por que que eles enfrentam desafios, né? Então, seria esses argumentos aí que você poderia abordar, né? É falta de reconhecimento, de representatividade aí nas leis, né? Na mídia também, né? Porque muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Olha aí alguns argumentos interessantes. Muitas pessoas na mídia às vezes nem conhecem que tipos de povos são esses, né? Beleza, eu falo aí de valorização de comunidades e povos tradicionais, mas quais povos tradicionais? Quem são eles, né? Isso que é interessante ser abordado, né? Como que eles podem ser valorizados? Por que existe um desafio nisso? Então, esses que são os argumentos interessantes, né? Eu achei esse tema não muito difícil, tá? Claro que os textos deram um norte também, né, para o candidato. Assim, não foi algo tão difícil de se abordar, porque ele destacou no próprio texto, né, sobre que tipo de povos são esses, né? Então, desafios. Então, aí o candidato poderia pensar que desafios que eles enfrentam, né? Por que que eles não são reconhecidos, né? Seriam argumentos interessantíssimos, né? Propostas, leis, né? Poderia ser uma proposta, claro. A mídia, né? Divulgação de propagandas, enfim, ONGs, né? Quem que poderia estar ajudando esses povos, né? Várias coisas aí interessantes, né? Não foi um tema assim tão difícil de se abordar, né? Porque ele trouxe um problema, né? Um desafio. Então, ele já vem com um problema para se argumentar, né? Por que que eles passam por isso, né? Quais desafios? Então, seria algo interessante, né? Eu gostei desse tema aí de redação, né? Espero que vocês tenham também achado fácil, né, para poder argumentar. Espero que vocês tenham conseguido fazer uma excelente redação também, né? Ele trouxe aqui também a Carta da Amazônia, né? Olha só, o que que ela disse, né? Como textos motivadores, tá, gente? Não era para vocês copiarem o texto e coisa, não. Alguns dados poderiam, sim, né? Citar que não, os povos indígenas, aí colocar os dados, né? Para enriquecer a redação de vocês, poderia também, né? Olha só, ele trouxe, achei interessante nos textos motivadores, né? Olha só, do Ministério do Desenvolvimento, tá? A Comissão Nacional do Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais foi criada em 2006, fruto dos trabalhadores. Então, aqui está explicando um pouquinho sobre o Ministério desse Desenvolvimento, né? Olha que interessante, desses povos, né? E da Carta da Amazônia também, ó. Os participantes da 26ª Conferência das Nações sobre as Mudanças Climáticas, né? Tô falando um pouquinho sobre isso, ó. Não podia ser mais estratégico para nossos povos indígenas, populações e comunidades. Então, sim, gente, embolei tudo aqui. Povos indígenas também participam, sim, né? Os povos tradicionais são vários povos, inclusive os indígenas. Então, olha só, tradicionais brasileiras, reafirmamos a defesa da sociobiodiversidade amazônica nesse momento em que o mundo volta a debater a crise climática. Então, olha só um ponto importante. Uma crise que atinge em todos os contextos viventes da Terra. Nossos territórios protegidos por direitos respeitados são reivindicações de movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativa de estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos, com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos que temos de melhor experiência das nossas sociedades e culturas históricas, constituídas com base nos nossos saberes tradicionais ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Então, olha que interessante, né? Inovação para nós não pode resultar em processos que venham ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmonias de viver. Interessante essa carta, porque, gente, olha só, o que que acontece quando que desafio que eles enfrentam em relação climática, né? Como que o clima pode interferir nisso? Como que a destruição dessa natureza pode interferir nesses povos? Tudo, né, gente? Olha só, a gente for analisar aqui, ó, povos indígenas, quilombolas e pescadores artesanais, quebradeiras de cocos, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros. Gente, quando essa área, né, vamos supor aqui,
Como que isso, olha só um argumento, né? Como que isso pode ser um problema? Que desafio eles vão enfrentar? Se eu desmato uma floresta, como é que eu vou ter aí, garantir o sustento de uma família que vive aí, por exemplo, pescadores artesanais e flores sempre vivas, né? Se eu queimo essas flores, né? Se eu queimo aí essa colheita, esse produto, né? Que eles utilizariam para sustento, para sobreviver, como que eles vão sobreviverem, se sustentar, né? Então, assim, isso tudo interfere também, né? É interessante essa carta aí da Amazônia 2021, né? É sobre esses territórios, ó, territórios, desculpa, gente, ó, territórios protegidos e direitos respeitados são reivindicações. Então, eles precisam ser reconhecidos, né? Olha aí, direitos respeitados. Então, olha aí uma proposta interessante, leis, né? Reconhecimento, né? Então, isso também seria aí uma proposta interessante de solução para esse problema, né? Tem várias linhas aqui de raciocínio que você poderia aí discutir, argumentar, né, em relação a esse tema, né? Ele trouxe aí, eu achei interessante que os textos motivadores deram mais informações assim em relação a isso, foram mais amplos, né? É claro que teve alguns anos que também teve temas interessantes, mas alguns não foram tão específicos, né? Igual o do algoritmo, eu achei assim, alguns não tiveram tanto o candidato não teve tanto apoio. Não que esse tenha muito apoio, mas eu achei interessante que alguns quesitos, sim, ele direcionou o candidato aí, deu mais informações, né, digamos assim, para ajudar o candidato a entender um pouco sobre o tema, né, para poder argumentar, ter uma linha de raciocínio aí, tanto quanto para a proposta e como para os argumentos, né, achei interessante algumas coisas, né, principalmente quando ele descreve um pouco sobre esses povos, quem são esses povos, né, seria interessante por isso, você pensar aí que desafios eles enfrentam, quais poderiam ser os argumentos, né? E tanto que ele até deu um gráfico, né? O estado com maior concentração de famílias. Então, assim, gente, que sono, credo, sai sono, gente, eita. Mas enfim, ó, tanto que ele deu um gráfico também, né? No gráfico aí com algumas informações interessantes sobre esses povos, né? Sobre os povos indígenas, né? Quilombola, o cigano, o extrativista, pescador, povo de terreiro, ribeirinho, enfim, esses povos são importantes, né? Se não fosse, eles não estariam aqui, né? Isso não seria um tema de redação, né? Então, a gente percebe que tem uma importância, né? Então, eu achei interessante o tema, né? Depois vocês me falem o que vocês acharam, né? O que vocês colocaram como argumento, né? O que vocês acharam das questões. A gente quer muito saber a opinião de vocês, né? E a gente deseja aí uma excelente nota para vocês também, tá bom? Aguardem que é só o mês que vem. Eu sei que, né, vocês devem estar ansiosos para o resultado, mas não se preocupem, tá chegando o mês que vem, né? Vocês deram aí o melhor de vocês, né? Para quem está fazendo o Enem também, que quem vai fazer também replicação, para todos vocês, para quem for começar também fazer o de 2023, a gente tem vídeos no canal, a gente espera ajudar bastante vocês, né? Aí rumo aos estudos, né? O ano é novo, então, enfim, para vocês que querem, que forem fazer o Enem de 2023 também, não desistam, tenham motivação. A gente vai trazer aí questões para vocês, a gente tem questões aí, a gente espera ajudar vocês também, tá bom? Não desistam de estudar, tá, gente? Não desistam dos estudos. Os estudos podem ajudar vocês, né, a abrir conhecimentos, a buscar novos caminhos. Então, assim, e não liguem muito para o que as pessoas falam, tá? Não deixem que nada desanime vocês, tá bom? Busquem coisas para vocês, que isso é de extrema importância, tá bom? Vocês nunca perdem por adquirir conhecimento, pelo contrário, só soma na vida de vocês, né? Como dizia Albert Einstein, as pessoas podem tirar tudo de vocês, menos o conhecimento. Então, não deixem aí, né, de buscar conhecimento para vocês. Vocês não vão perder, pelo contrário, vão só estar ganhando sempre alguma coisa. Conhecimento nunca é perda de tempo, tá? É algo preciosíssimo na vida da gente. Então, eu espero de verdade, né, poder ajudar vocês. E a gente vai trazer mais vídeos aí pro canal, né? Feliz aí 2023 para vocês. Como eu disse, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Sobre o resultado, que vai ser em fevereiro. Deixa eu ver. Acho que não tem. Eu não sei. Depois eu posso trazer mais vídeos para vocês também sobre a TRI, né? O que vocês acham sobre como é feita a correção, né?
do Enem, no próprio site do INEP eles têm explicando direitinho, mas se vocês quiserem eu posso trazer aqui também para vocês sobre estratégias do SISU também, e sobre como é feita aí a correção do Enem, né? Para nível de curiosidade, quem tiver aí curiosidade em relação para saber como é feita essa correção. Por isso que eu disse para vocês, não se preocupem tanto com o número de acertos, né? Claro que isso é importante, mas tem toda uma estratégia também em relação a isso, tá? Então não é somente o número de acertos, a Tri ela olha também o nível das questões, tá? Se você acertou uma fácil e errou uma difícil, ou se você acertou uma difícil e errou uma fácil em relação dos outros candidatos, então assim, tem todo como eu posso dizer, a maneira específica do próprio INEP, da banca do INEP de correção, tá? Então, eles têm a própria maneira de corrigir, belezinha? Então, não se preocupem tanto com isso. E bom ano para vocês, gente. Feliz 2023 aí, repleto de realizações, de motivações, tá? Não deixem de buscar conhecimento, né? Isso é muito importante. E tenham metas, objetivos aí, e tomara que seja um excelente ano para vocês. Não desistam, tá? Vale muito a pena todo esforço, tenham motivação aí, principalmente não só nos estudos, né, mas para a vida. A gente deseja muito sucesso para vocês aí nesse novo ano aí que tá iniciando aí, tá fresquinho aí 2023, mas 365 dias aí de de oportunidades, né, de novas oportunidades aí para vocês buscarem conhecimento, né, buscarem esperança, né, sonhos aí, motivação na vida de vocês, tá bom? A gente espera de verdade ter ajudado vocês. E no mais, a gente vai deixar aí alguns vídeos para vocês, né? Como vocês estão? Tô com saudade de vocês. Depois deixem nos comentários aí, né? A gente gosta muito da interação de vocês, tá bom, gente? Depois a gente vai trazer mais vídeos, tá? A gente não abandonou o canal, não, viu? A gente espera trazer mais vídeos para vocês aí, com mais coisas legais aqui também, tá bom? Feliz 2023 aí para todos vocês.